A padaria boa vende para o varejo e também para outros estabelecimentos de sua cidade, já que tem uma marca reconhecida de qualidade de panificação. Carla, então aqui, vou marcar ela. Carla é a gestora do negócio. Está sendo questionada pelos donos sobre a possibilidade de aumento no preço médio dos pães. Então, preço médio dos pães, e é um aumento que a gente está vendo, da possibilidade de ele ocorrer ou não. Para atender essa demanda dos proprietários e justificar o bom salário que recebe, Carla planejou uma pesquisa de opinião que foi realizada nas lojas próprias da Padaria Boa, na qual os atendentes de caixa perguntavam aos clientes e alimentavam uma planilha de dados sobre o preço do pão. Então, aqui nesse caso, como ele está falando aqui antes preço médio, que está valendo o preço médio também. E quantidade comprada por cada cliente pelo preço atual e previsão de compra se houvesse aumento. Então, o cliente, ele responde, né, se o pão, na verdade, ele aumentar, digamos, R$1, R$1,50, compraria a mesma coisa, diminuiria a compra. O que ia ocorrer? Porque pelo preço atual, já se sabe qual é a compra do cliente, porque é aquilo que ele está levando. Os resultados da pesquisa revelam que para cada aumento de R$1 no preço do quilograma, então se aumentar R$1 no preço do quilo dos pães, a padaria perderia a venda de 5 quilos, então perderia significa diminui 5 quilos de pães por dia. Então, se o pão aumentar R$1, ela vende 5 quilos de pães a menos por dia. Considerando que a Padaria Boa atualmente vende 100 quilos, então é isso que ela vende, a quantidade vendida hoje de pães por dia, vezes que tudo está em dia, né? Isso aqui está em dia, a quantidade de pães que perdeu também está em dia. Há um preço médio de R$1,50 por cada 100 gramas. Vamos tomar cuidado com isso. Unidade de medida. 100 gramas, então é R$1,50 a cada 100 gramas, e os outros valores, estão falando em quilos, é 5 quilos, 100 quilos, então a gente vai precisar fazer uma transformação aqui. A gente tem que trabalhar sempre com a mesma unidade. Determine quais seriam as respostas de Carla às seguintes questões. Então, primeira, que função representa o preço do quilograma? Então, é o preço, mas é em quilograma. De pão em função do aumento. Isso aqui é uma coisa importantíssima. É em função do aumento. Então, é uma função que está dependendo do aumento. Então, como é a f em função de x, sempre nesse caso vai ser uma função preço, P, em função de x, mas esse x a gente tem que lembrar o que ele é. Ele é o aumento, é o quanto vai aumentar no preço do pão. Qual a função representa a quantidade de pães vendidos em função do aumento? Também, então é a quantidade de pães vendidos também em função do aumento. Qual a função receita da Padaria Boa em função do aumento? Não esquece. Qual deve ser o preço máximo dos pães de forma que o faturamento, a receita, que é a mesma coisa, seja máxima? E qual será a receita máxima se houver aumento considerado ótimo, que é o aumento que faz com que a receita seja máxima. Então, vamos ver como é que a gente começa a resolver esse problema. Os resultados da pesquisa revelam, então, para cada R$1 de aumento, eu vou colocar aqui, tá? Se o aumento de R$1, isso vai implicar a padaria perderia 5 quilos de pães. Então, vou botar até um sinalzinho, tá? Menos 5 quilos por dia. Esses 5 quilos a gente sabe que é de pão. Quais são as outras informações que a gente tem? Atualmente, a quantidade de pães vendida é 100 quilos. Então, essa quantidade vamos chamar de Q0. Q0 é 100 quilos. Há um preço médio de R$1,50. Tá? Isso aqui ocorre quando o preço médio de cada 100 gramas é R$1,50. Vamos colocar isso em quilos. Tá? Então, olha só, esse preço é igual a R$1,50 para 100 gramas. Como a gente sabe, a gente quer colocar em quilo, porque tudo está em quilo, né? Aqui a diminuição na quantidade vendida está em quilo e o que vende hoje está em quilo. Então, vamos passar esse preço para quilo também. Então, R$1,50 para 100 gramas. A gente sabe que em 1 quilo cabem 10 100 gramas.
né? Então, a gente tem que fazer 1,50 vezes 10. Por que 10? Porque o preço de 100 gramas é 1,50, mas para 1 quilo são 10 100 gramas. Então, eu pego 1,50, multiplico por 10, então o preço vai ser de R$15, no caso, por cada quilo. Então, agora a gente tem um preço por quilo, assim como essa diminuição aqui está em quilo também. Vamos ver o que está perguntando. Primeira coisa, letra A. Que função representa o preço do quilograma de pão em função do aumento? Então, eu quero uma função preço em função do aumento. Vamos chamar esse aumento de x, tá? Então, x para a gente é o aumento. Então, é P de x, ou seja, o preço em função do x. Vou colocar aqui um sinalzinho de igual, vamos ver. Vamos pensar o seguinte, vou botar aqui exemplo. Eu tenho um preço, vou botar aqui, atual, de 15. Se houver o aumento de R$1, mais R$1, vou ter um preço de 16. Tenho o preço de 15 atual, se houver um aumento de 2 vezes esse R$1, eu vou ter um preço de R$17 e assim por diante. Então, como é que eu vou montar essa função de preço? O preço vai ser 15, que é o atual, a gente está pensando em aumentar, então menor do que isso não vai ficar. Mas o aumento a gente está chamando de x, a gente não sabe quanto vai ser. Então, essa é a nossa função preço e é só isso aqui. Esse 15 é como se fosse o nosso P0, mais o aumento. Vejam que essa questão de o x ser um aumento é bastante importante, porque na função de demanda, o x não é um aumento. Então, agora nós vamos para a letra B. Qual a função representa a quantidade de pães vendidos em função do aumento? Então, a gente vai chamar essa quantidade de Q. A gente já chamou o aumento de x, é o mesmo aqui de cima. Então, a quantidade demandada, né, a quantidade vai ser vendida, em função do aumento, vai ser o seguinte, vai ser a quantidade que vende hoje, atual. Hoje vende 100 quilos, a gente vai chamar isso de Q0. Só que, quando aumenta o preço, quando ocorre esse aumento, a quantidade que vai ser comprada, ela vai tender a diminuir. Toda vez que a gente sobe o preço de uma coisa, as pessoas compram menos. Então, vai ser menos aqui. Essa variação do aumento, só que a cada R$1 de aumento ocorre 5 quilos a menos. Então, vai ser menos 5 vezes a quantidade de aumento, na verdade, que é um valorzinho em dinheiro. Esse Q0 aqui, a gente também tem, é 100, né? Porque é a quantidade inicial. Então, a nossa Q de X, ou seja, a quantidade vendida em função do aumento, vai ser 100 menos 5, que é o que diminui para cada aumento, cada R$1 de aumento. Então, vezes X. Essa aqui é a nossa função quantidade. Poxa, a gente já está na letra B. A letra C está pedindo a função receita. Isso sim é uma coisa que vocês podem ter como pergunta. A função receita em função, novamente, do aumento. Aqui já estão colocadas as nossas duas funções, a de preço e a de quantidade, que vai ser vendida, ocorrendo aumento, tanto no preço quanto na quantidade. Então, essas duas perguntas estruturam o problema para chegar aqui e escrever receita. Por quê? Receita ela é igual a preço vezes a quantidade. O que é receita? Receita é tudo que entra numa empresa. Se eu estou falando de um produto, pão, se eu vendo o pão, digamos que fosse, sei lá, 50 centavos a unidade. Tá? Aqui a gente está falando em quilos, mas digamos que fosse 50 centavos a unidade. Se eu vender um pão, eu vou pagar 50 centavos. 50 centavos vezes 1. Se eu comprar 2 pães, eu vou comprar o preço, que é 50 centavos, vezes a quantidade, que são 2. 50 centavos vezes 2, R$1. Se eu comprar 3 pães, vai ser o preço, 50 centavos, vezes a quantidade, que é 3. 3 vezes 50 centavos, R$1,50. Então, a receita é sempre desse jeito. A função receita sempre tem esse formato, preço vezes quantidade. A questão aqui para a gente, preço é essa aqui. E quantidade é essa aqui. Então, a gente vai ter que colocar aqui na nossa função R igual a preço, que é 15 mais x, então 15 mais x, vezes a quantidade. Como é que fica a quantidade? 100 menos 5x. Então, 100 menos 5x. Observem que tudo está sendo dado em função do aumento, e o aumento para a gente é x. O x, nesse caso, não é quantidade, o x não é preço, ele é o aumento no valor
de cada quilo de pão. Então, o que a gente pode fazer? Aqui a gente já tem a função receita. Se eu quiser deixar dessa forma aqui, eu já tenho a função receita. Mas para vocês saberem como faz, dar uma lembrada aí, isso aqui é uma multiplicação bem simples, não vale a pena ficar decorando fórmula de trinômio para fazer isso. Como é que se faz essa multiplicação? Pega esse primeiro, multiplica por esse. Então, 15 vezes 100, 1.500. Depois pega o 15 e multiplica pelo menos 5x. Então, é cada um desses termos aqui da esquerda pelos dois da direita. Então, 15 vezes 100, 1.500. 15 vezes menos 5x. Vejam que aqui tem um menos. E a gente está multiplicando. Esse 15 ele não tem sinal nenhum, então é um sinal de mais, sinal positivo. 15 vezes 5 dá 75. Multiplicação de mais por menos, multiplicação de sinais diferentes. Menos, então, menos 75x, porque esse 5 aqui tem um x. Agora a gente já multiplicou o 15 pelos 2, vamos multiplicar o x pelos 2. Então, x vezes 100 fica mais, né? Porque aqui é positivo e aqui também. Então, multiplicação de sinais iguais. Mais 100x. X vezes menos 5, menos 5. Multiplicação de sinais diferentes, menos com mais. Aqui não tem nada na frente, como se fosse um 1, né? 1 vezes 5, 5. X vezes x, somos os expoentes. Quando o x não tem nenhum expoente, é porque o expoente é 1. 1 daqui somado na multiplicação, né, de letras, a gente soma os expoentes, que a gente chama de multiplicação de potências de mesma base, né, que é x e x. Então, a gente soma aqui x². A gente pode ajeitar um pouquinho para deixar como a gente costuma, que é o x² em primeiro lugar. Isso virou uma função de segundo grau, né? Vamos até colocar aqui para ficar melhorzinho. Isso aqui também é em função de x, né? Em função do aumento. Igual, menos 5x². Aqui, os x com o x, a gente vai fazer o cálculo. Eu tenho 100, aqui eu não estou multiplicando, tá? Não é sinais diferentes menos, não. Aqui eu tenho 100x e devo 75x. Então, sobra, né? Porque eu tenho mais do que devo, 25x, mais o 1.500 de lá, 1.500. Então, essa aqui é a carinha, digamos assim, mais confortável para a gente continuar nossa resolução. Então, a função receita da padaria boa em função do aumento, vejam bem que em função do aumento, tudo que a gente fez em função do aumento é menos 5x² mais 25x, mais 1.500. Esse R de x equivale ao y. Esse R de x aqui equivale ao y que a gente tem. Ele se a gente fosse colocar aqui um gráfico, isso aqui seria R de x aqui, no eixo x, e o x aqui. Aqui a gente tem que saber que é o aumento, e aqui é a receita. Tá? Isso vai ser uma parábola, porque tem, toda vez que o maior expoente que existe na nossa equação, na nossa função, ele é 2, obrigatoriamente o gráfico é uma parábola. Como esse termo que está multiplicando o x², esse coeficiente aqui, ele é negativo, então essa parábola ela é voltada para baixo. Ela é algo assim. Tá? A gente está aqui, isso aqui é só um esboço, a gente não marcou nenhum ponto, mas certamente é voltada para baixo. E outra coisa que a gente sabe, 1.500 é esse valorzinho aqui desse número que não está multiplicando por x, que é o c, esse aqui é o bx, e esse aqui é o ax2. De uma forma genérica, é assim que as funções de segundo grau são. Esse número sozinho, que é o c na função de segundo grau, ele é o valor da receita quando x é zero. Quer ver? Se vocês botarem zero aqui, 25 vezes zero, zero. Se botar o zero aqui, ou seja, se não houver aumento nenhum, né? 0² vezes menos 5, zero. Daí vai zerar isso e zerar isso. Então, a R de x quando x é zero é 1.500. Então, esse valor aqui a gente sabe, é 1.500. Por que isso é importante? Porque eu sei se está coerente com o meu problema. E olha só, 1.500 é o quê? É quando não ocorre aumento nenhum, é o valor da receita quando não ocorre aumento nenhum. E à medida que a gente for fazendo as outras questões, esse gráfico aqui ele tem que continuar coerente, né? Existe uma receita que vai ser um pouquinho maior, que aqui
nesse vértice, e ela deve ser um pouquinho maior do que o 1.500, tá? Mas a gente não calculou as raízes ainda. Em termos do que está perguntando a C, a resposta é a equação, ou seja, a função que descreve a receita em função do aumento. Vamos ver o que vai pedir na letra D. E agora a pergunta, qual deve ser o preço máximo? Vejam só, é o preço, então está me perguntando qual é o preço, e esse preço tem que ser, vamos botar aqui do lado, máximo, dos pães, de forma que a receita seja máxima. Bom, então a gente vai de novo fazer um esbocinho aqui do gráfico. Eu vou fazer um esboço aqui. Esse ponto aqui, que ele tem aqui embaixo o x do vértice, ou seja, aqui o nosso x, que a gente sabe que é um aumento, aqui é o nosso R de X, se quiserem chamar de Y pode, mas tem que saber que esse Y é receita. Ele vai ter a receita máxima, que é o que está pedindo, de forma que a receita seja máxima. Quando o preço for o maior preço que eu posso cobrar para otimizar minha receita. Porque a partir de um certo momento, o que significa esse lado do gráfico aqui? Esse lado do gráfico está significando o seguinte, de um certo valor, que é o valor máximo, se eu tiver um aumento, porque aqui é aumento, né? Se eu tiver um aumento maior, a minha receita começa a diminuir. Como assim? Eu estou aumentando o preço e está diminuindo a receita. É porque as pessoas estão comprando menos, a demanda está diminuindo porque o preço aumentou. Agora, nesse lado aqui do gráfico, nesse lado aqui, está aumentando a receita. À medida que o aumento está, o valor do aumento ele está aumentando e a receita também. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Esses valores aqui são valores de aumento negativo. Se a gente está falando de aumento, esse pedaço não faz sentido, porque não tem um aumento negativo. A gente quer aumentar o preço, não diminuir. Então, esse pontilhado aqui foi justamente por isso que eu coloquei. Porque, na verdade, essa parte não faz sentido, porque se a gente está falando de aumento, ele não pode ser negativo, por causa do sentido do nosso problema. A gente quer acrescentar um valor, e isso aqui também é um valor monetário, é dinheiro. Dinheiro negativo, só se fosse digamos, um saldo de banco, aí a gente pode ter lá, mas não existe o dinheiro fisicamente negativo. A gente está com uma dívida, então quando ele é negativo, a gente não tem ele, a gente tem uma dívida. Esse valor aqui a gente sabe que é 1.500 por causa da nossa função. E esse aqui é um pouquinho maior, tá? Mas a gente não sabe o quanto, porque isso aqui é só um esboço do gráfico. Então, o x do vértice, a gente aqui, esse ponto ele tem como x do vértice, tem um valor aqui de receita que eu não sei qual é. Então, o preço máximo tem que tomar bastante cuidado, porque aqui o que a gente tem é x e não preço. Então, tem que tomar bastante cuidado para ver o que a gente vai calcular. Quando a gente calcula esse x do vértice, esse x do vértice ele é o aumento, o melhor aumento que a gente pode ter, de forma que a receita não comece a descer, porque se passar desse aumento, a receita começa a diminuir, porque provavelmente a demanda caiu. Então, vamos tomar bastante cuidado quando a gente está calculando o x do vértice. Por que nós vamos calcular o x do vértice? Vamos calcular o x do vértice porque ele é o mais alto x dessa curva que a gente está desenhando aqui. Então, ele é o ponto de máximo. Ela está tão riscada que eu vou fazer aqui assim, ó. É esse pedacinho aqui. É isso que a gente vai calcular. O x do vértice. Porque ele é o x mais alto da curva. Esse pedaço aqui, ó, que eu desenho aqui, também não tem sentido, porque o nosso gráfico ele podia ficar desse jeito aqui. Ó. Aqui eu apago esse pedacinho, apago aqui, ela ia ficar assim, um ramo, um pedaço, aí, uma parte de uma parábola. Mas então vamos calcular o x do vértice. Vocês aprenderam, x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Para a gente vai, quem é b, a e b, então a gente está precisando de b e de a. Da função receita, ax quadrado mais bx mais c, r de x. A gente costuma chamar de a o valor que está multiplicando o x ao quadrado, de b o que está multiplicando o x e de c o número sozinho. A ordem em que esses valores aparecem não importa. Então, se nós quiséssemos colocar 1.500 aqui no início, estava tudo certo. Não tem problema nenhum. Como é que a gente vai saber, então, que é o C? Porque o C é aquele valor que não está multiplicando x. E ele corresponde sempre a esse ponto do gráfico aqui. Então, a gente está precisando do menos B
B para a gente é 25 positivo. Então, sobre 2 vezes o valor do A. O A para a gente é menos 5. Vai o sinal junto, tá? Então, menos 5. Então, o x do vértice vai ser menos 25 sobre, aqui, essa multiplicação vai dar menos 10. É uma multiplicação, aqui é mais, sinais diferentes, então dá menos 10. Como eu tenho uma divisão, então a divisão de sinais iguais vai ficar mais 25 dividido por 10, 2,5. O que é esse x? Vamos voltar para lembrar o que é isso. Isso aqui é o aumento. Então, esse negócio aqui é um dinheiro. Então, na verdade, isso aqui não é 2,5, é 2,50, né? Porque é isso que faz sentido pra gente. Já respondemos a pergunta? Ah, 2,50. Não respondemos. Por quê? O preço, como é que ele é calculado? A pergunta, então, o preço que é dado por, olha aqui a nossa equação de preço. Preço que é dado por 15 mais o aumento x. O maior aumento que faça com que a receita continue crescendo, ou seja, que ela esteja em ascensão, o maior aumento que pode ter é 2,50. Então, o preço que maximiza, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, vai ficar melhor, x. Isso aqui eu tinha dito que é dinheiro. O preço que maximiza a receita vai ser igual a 17,50. Esse aqui é o maior preço que se pode pagar, que se pode vender, né, na verdade, o quilo, de forma que a receita ainda seja crescente e, nesse caso, exatamente a maior possível. Esse preço maximiza a receita.